Boa tarde, tudo bem? Sabe por que que você não consegue mudar, modificar, dominar os seus filhos adultos? Você até tenta, é muito pesado para você, acaba te adoecendo. Sabe por quê? O funcionamento do nosso cérebro, ele foi feito de uma forma incrível. Teve um projeto, sabe? O nosso cérebro, todo o nosso sistema nervoso central e periférico, ele foi projetado de maneira a, dos zero do útero aos 7 anos, ele foi projetado para viver na ambiência das figuras de autoridade. Então, as figuras de autoridade acabam como dizendo, e eles aprendendo e formando ali caixinhas de informação. E eles têm aquilo como verdade. É o que chamam da nossa matrix. Filósofos gregos, que a psicologia, ela hoje é ciência, e ela retirou muito ensinamento da filosofia, né? Que a pessoa ali estudou a sabedoria popular, o senso comum, e provou em laboratório, e hoje é ciência. Não é mais filosofia, é ciência. Então, um filósofo, ele falou: dai-me uma criança até os 7 anos, que depois eu te entrego o adulto que ele vai ser. Então, o adulto que nós somos, ele tem uma matrix, uma programação, que é a vivência, a ambiência, o jeito que ele foi criado, do útero de mamãe até os 7 anos de idade. Por que que eu não consigo dominar os filhos adultos? Nenhum pai consegue. Ele tenta, ele faz, ele acontece, ele adoece. Porque a programação está feita. E se os pais não ganharem os filhos pelo exemplo, se ele disser uma coisa e fizer outra, os filhos, eles vão observar o comportamento. Se o pai diz uma coisa, a mãe diz outra, o filho fica prejudicado. Então, o adulto que eu sou hoje aprendeu com os pais as figuras de autoridade do útero até os 7. Dos 7 até os 14, ele vai fazer inconscientemente, ele vai fazer um treinamento do que ele vai ser como adulto. Aí ele vai ali para o lado do pai ou da mãe, né? Ele vai observando tudo aquilo, ele vai treinando tudo que ele aprendeu lá na matrix dele, do 0 aos 7. Ele já tendo 14 anos, ele vai, já aprendido, já treinado, ele vai fazer. Ele só faz o que quer. Vem a fase da aborrecência. Aí lá vem os pais, que foi o ensinamento deles, e ele treinou, tendo como base esses ensinamentos. Já sabendo tudo que os pais não são perfeitos, né? Nós pais, a gente procura dar o nosso melhor, só que a gente não tem o conhecimento necessário. Os filhos não nascem com manual de instrução. E a gente não faz curso para ser pai e mãe. Então a gente vai criando, né, assim. E a gente vai errando, e a gente vai acertando. Os filhos, eles sabem inconscientemente dos nossos erros. Sobre o pensamento dele, olhando para os nossos erros, eles vão sentir raiva, tristeza, medo, culpa, que são os padrões emocionais do filho que vai ficando adulto. Aí na adolescência, dos 14 até os 21 anos, 18, 21 anos, há literaturas diferentes, ele vai para a fase da aborrecência. Ele vai descobrir a vida dele. E é nessa fase que os pais mais sentem que o filho é ingrato, que o filho é rebelde. O que fazer agora, né? Se os pais
não conseguiram fazer do 0 ao 7, se não tiver amor nessa fase da aborrecência, os filhos, eles vão, se tiver o traço de rejeição, vão se sentir rejeitados e vão ficar rebeldes. Se tiver o traço do abandono, vão se autoabandonar, e a maioria das pessoas que estão na rua, viciados, drogados, todo tipo de vício, ele vem dessa fase do abandono. Se o filho se sentiu abandonado, ele vai sofrer com dependências químicas, medicamentosas, emocionais. Se o filho foi manipulado ou se sentiu manipulado, qual pai que não manipula seus filhos, né? A fase que o filho está engatinhando, está querendo andar, está querendo descobrir o mundo, é a fase que ele mais foi pego. Os pais têm medo do filho cair. Então os pais pegaram muito, né? Nós pais pegamos muito os nossos filhos. E aí o filho fica ali com um engramazinho, uma informação de que não pode ir, fica preso. Na fase do desfraude, que é ali por volta dos 2, 3 anos, se o filho foi reprimido, ou ficou sujo, ficou fedido, né, não tinha o músculo do esfíncter ainda formado, e ele se sentiu humilhado por estar ali borrado, fedido, alguém fez bullying por conta disso, ou alguém foi trocar e disse que estava fedido. Essa fase da humilhação faz com que o adulto, ele sinta muita raiva por ser a pessoa que é. Aí vai se resignar, vai fazer tudo pelos outros, vai aguentar muito sofrimento, muito. E aí vai ser uma pessoa que vai ficar doente de tanto levar a carga dos outros. Porque ele acha que merece, né? Ele foi humilhado, aí ele se humilha para ganhar a validação das pessoas. Se o filho, na fase do complexo de Édipo, ali entre os 3 aninhos e os 7 aninhos, 5, 7 aninhos, cada literatura diz uma fase diferente, mas é em média isso, ele vai se sentir traído, trocado, excluído. Por quê? O filho, a filha, nasceu do útero da mãe. Então ele tem uma impressão, até essa idade de 3 aninhos, que a mamãe é dele. Só que na realidade ele começa com 3 aninhos a perceber que a mamãe não é dele. E ele começa a perceber que na natureza tudo é impar. A gatinha o gatinho, cachorrinho a cachorrinha, o patinho a patinha, o pintinho a pintinha, a mamãe e o papai. Aí ele tem 3 formas inconscientes de ver essa situação. Como que é o registro do pensamento dessa pessoa na cabecinha dele? Ou ele diz assim, mamãe é do papai, que ele fica aí casalzinho unido, feliz, um dia eu vou encontrar o meu par. Isso seja menino ou menina. Essa é a forma funcional da pessoa pensar e ir para a vida. Só que como é inconsciente, cada pessoa tem seu temperamento que já nasce com ele, cada um pensa de uma forma diferente. A segunda maneira de pensar é quando ele vai para o lado do pai, para segurar o pai para o pai não ir para o lado da mãe. Já viu as crianças fazendo isso? Pois é uma maneira disfuncional que vai ocasionar atitudes disfuncionais depois dos 7 anos, entendeu? Telefone tocando. Depois eu te ligo, tu usa. E a terceira maneira de a pessoa, a criancinha, nessa fase do complexo de Édipo agir, é quando ela segura a mamãe. Tem criança que segura a mamãe e não deixa o papai chegar perto. Essa é a terceira opção, a terceira maneira que a mente reage, é quando ela não larga da mamãe. Tem mulheres que não casam, tem homens que não casam, porque tem um casamento mental ali, com a mãe ou com o pai, né? E aí precisa de terapia para poder retirar essas crenças limitantes, esses esquemas mentais, para a pessoa poder ser adulto, sair daquela fase da Matrix, do 0 aos 7, e ser um adulto funcional, que tem bons relacionamentos. E bons relacionamentos é com Deus, se a pessoa tiver fé em Deus, é consigo mesmo, é com o dinheiro,
Porque dinheiro, a gente precisa saber se relacionar com ele. Senão ele escapa das nossas mãos e a gente fica na escassez. Então, quando a gente se relaciona bem com o dinheiro, a gente tem nossa casa de morada, que é muito importante. Nosso carro, nossa condução, o direito de ir e vir, a gente possa pagar isso. Ou carro, ou uma condução que você quiser, avião, Uber, carro alugado, não sei, ou ter seu carro próprio. Dinheiro na conta como proteção. Dinheiro é proteção, está na Bíblia. E o seu trabalho, que você se formou para isso, fez um curso, fez uma graduação, não sei. Mas o certo é que você tem competência para exercer aquele trabalho e sente amor por ele. Porque a gente não é para trabalhar por dinheiro. O dinheiro é consequência do nosso trabalho, consequência boa. Então você precisa descobrir qual o trabalho que te brilha os olhos, para você ser feliz fazendo ele. Aí a energia que você despreende para realizar esse trabalho, de volta vem a energia dinheiro para você se manter. Casa, carro, dinheiro na conta como proteção. E esse trabalho rendendo dinheiro todo mês, todo dia. Para você manter as coisas que você conquistou como adulto. Isso traz felicidade, sabia? Só que não é o papai e a mamãe que vai dar isso pro filho, para a filha. Às vezes ele quer dar por culpa. E é uma culpa inconsciente. Por medo. Medo que o filho não tenha força. O filho é mais novo que os pais, né? Mas os pais têm medo que os filhos não tenham força de fazer isso. Trabalho, comprar sua casa, seu carro, ter dinheiro na conta. Quando o filho nasce, ele já nasce com força, sabedoria, justiça e poder. Só basta os pais soltarem. Vai, filho. É tanto que a lei de César, 14 anos é a fase do jovem da jovem trabalhar, no jovem aprendiz. Aí introduz seu filho, sua filha, para trabalhar, para ele começar na iniciação ao trabalho. Com 18 anos, é a idade de nascer para a vida. A criatura, o ser humano, nasce no útero para os pais criarem até os 14. Lembra? Caixa preta até os 7, depois ele vai treinar até os 14, dos 14 para frente, aí ele vai treinando para a vida dele, o pai vai só e a mãe dando suporte. 18 anos, já com 4 anos de jovem aprendiz, 18 anos ele começa a pagar suas contas. O pai não tem mais obrigação de pagar a conta do filho, nem dar mais pensão, nem... Não. 18 anos, o filho vai trabalhar, já tendo trabalhado de 14 até os 18, para com 18 ele já ir indo para a vida dele, porque quando ele completar 25 anos, o córtex pré-frontal dele já está formado, ele já é adulto, ele já pode se sustentar. E aí sim, o pai vai amar o filho para sempre, tendo a certeza de que fez a sua obrigação e que agora o filho vai fazer suas escolhas. Tudo que ele fizer de escolhas, boas ou ruins, as consequências vai ser do filho. Então, pai e mãe amem seus filhos, acompanhem seus filhos, porém, soltem seus filhos. Os nossos filhos, eles são da vida deles. Amor, equilíbrio, suporte, nós somos rede de apoio para os nossos filhos, mas não somos donos deles. Ok? Fez sentido para você? Se está passando por algum desafio de relacionamento, com dinheiro, com pessoas, com filho, marido, esposa, quer vir olhar para isso? Quer ver como é que está aí o teu sistema parasimpático, simpático? Quer virar essa chave? Quer ver como é que está sendo a tua formação de neurônios, axônios, bainha de mielina? Como é que está o teu processo, tua neuroplasticidade? Como é que está aí teus neurônios, as células aí que produzem a tua energia, o teu jeito de funcionar? Marca uma sessão. Eu sou Mari Santana, psicanalista, psicoterapeuta, eu consigo te ajudar. Vem, eu te espero. Me chama aqui no direct ou pelo meu WhatsApp. O WhatsApp está na bio.
o meu direct, você fala comigo aqui no Instagram. Estou à sua disposição, agradeço a confiança. Me chama lá. Terei o maior prazer de te atender. Até mais.